paz do Senhor Jesus para o seu coração. Quando você vê alguém cumprimentando com a paz do Senhor, é porque existem muitos tipos de cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz, tudo bem, como você vai? Olá. Mas tem uma paz que excede todo entendimento. É a paz do Senhor Jesus. E ele disse, quando você entrar numa casa, saudai aquela casa com a minha paz. Então eu deixo para você, eu estendo a você, eu cumprimento você e a sua casa, a paz do Senhor Jesus. Que esta palavra traga vida para você, para sua família também, tá bom? Eu gostaria de fazer um convite a vocês. No mês de julho, que temos no domingo, pela manhã, no culto pastoral, dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25, eu estarei ministrando sobre seitas e heresias. Uma palavra de 30, 40 minutos, aproximadamente, falando sobre o perigo das seitas. E eu estarei falando no primeiro domingo, dia 4, no culto das 10 da manhã, sobre o espiritismo. Como que começa, a origem, por quê, o que acontece, quais as consequências, quais as discordâncias bíblicas. Eu vou falar com amor. Convide alguém para estar aqui no templo da Igreja Batista Getsemane, o templo central, Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara. Culto das 10 da manhã, 4, 11, 18 e 25. São os dias do mês de julho. Também vamos ter agora, nos dias 27, 28, 29 e 30, o nosso grande congresso Intimidade, Conferência Intimidade. Começa no domingo às 7h30 da manhã, quando vamos ter uma palestra dentro do texto Intimidade. Depois às 10 horas, depois às 14h30, depois às 17h30 e por fim às 20h15. Quem vai estar conosco neste congresso é a doutora Tânia Tereza. Ah, que legal! E também o Azaf Borba e o Carlinhos Félix, encerrando na quarta-feira, dia 30. E aí nós vamos ter uma noite de gratidão a Deus, uma noite de unção, quando vamos clamar pelo sangue de Jesus Cristo. Todos os livramentos de Covid, desse mal tão terrível, todos que tiveram ou na família ou na própria vida, no dia 30, vamos estar orando e nos prostrando em gratidão a Deus e repreendendo todo mal. Você vai ver a chamada aí. Lembrando que no dia 29 é a nossa reunião do Conselho de Pastores, reunião mensal, que acontece na última terça-feira do mês. E o preletor é o Azaf Borba. Ele vai estar falando sobre o valor do louvor, do ministério de louvor, da adoração. O Azaf Borba é um ícone, é um referencial na área da música. Então você, pastor, pastora, evangelista, são meus convidados para participarem aqui conosco dia 29, reunião do Conselho de Pastores, começa às 8h30 com um café 0800. E logo depois temos a ministração, o louvor, a ministração da palavra. Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, dia 29, 8h30 da manhã, aqui no templo da Igreja Batista Getsemane. Informações 3448-9898. Lembrando que às terças-feiras nós temos um grande momento de intercessão, uma campanha de intercessão e de oração. Era o culto da vitória aqui, comigo, terça-feira, quarta-feira era com o pastor Jabes lá no Bom Retiro, em São Paulo, e na quinta-feira na Penha com o pastor Silas Malafaia. Então, toda terça-feira você faz uma campanha que eu, pastor Giovanni, pastora Daniela Linhares, pastor Mateus e mais uma equipe de pastores, estamos todas as terças-feiras orando. E a mesma campanha da terça acontece também no domingo, às 17h30. Então, nós guerreamos contra o inferno. Oração, oração, oração. Tá bom? Venha participar conosco, faça um propósito com Deus de intercessão, de ser um José na sua família. E assim o Senhor vai engrandecer o seu nome junto da sua vida e também da sua família, tá bom? Veja aí a chamada para o Colégio Batista Getsemane.
também da nossa viagem para Israel e também do Seminário Teológico Koinonia, e você vai ver a chamada também para o Congresso Intimidade. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite essa grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Viaje para Israel com o pastor Jorge Linhares. Ligue 31 99130 2717. E-mail tisoturismo@hotmail.com. Agora a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo falando para uma igreja, para uma região onde havia muita idolatria, muita feitiçaria, onde as pessoas adoravam deuses. Eu já estive ali naquela região de Éfeso, de Corinto, e ali Paulo foi o grande instrumento de Deus para que a vida dele fosse uma revelação de Deus para a libertação daquelas pessoas ali na região da Grécia, Tessalônica e Colossos, uma das cidades desta região, e eles adoravam muito a deusa Diana, onde tinha a grande Diana dos Efésios. Então eu quero dar uma palavra para você que está me assistindo, você que é católico, que é espírita, você que é evangélico, você que está afastado da igreja, para que a sua mente possa se abrir para o que eu vou dizer. Esse é o meu desejo, ser instrumento nas tuas mãos, ó meu Deus, ó nosso Deus. Diz o texto assim, Colossenses 1,13. Ele nos libertou, ele é Jesus, o apóstolo Paulo falando, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. O que acontece é que muitas pessoas não se convertem por causa da maneira que elas são evangelizadas, pela maneira com que se fala do amor de Deus para elas. Por exemplo, eu fora criado no catolicismo, né? Mesmo minha mãe sendo espírita, meu pai também espírita kardecista, mas éramos católicos. A religião oficial era o catolicismo, né? Para casar, para batizar. E eu ajudava também o padre ali onde o padre Antenor Viana, o padre Candinho ali na Igreja Senhora das Graças. E eu fui trabalhar, ali eu fui evangelizado e do amor de Deus, ali na Metodista, na Rua Guanabara, e graças a Deus o convite a Jesus foi feito por mim, ele me aceitou. E o Ataídes falou comigo do amor de Deus, mas ali abriu a porta e mais tarde eu confirmei isso na Assembleia de Deus, ali na Rua São Paulo, através do meu amigo João Batista. O que acontece é a maneira
com que o João falou comigo, né? Eu estava colando um crucifixo que havia se partido, e eu estava colando, aproveitando uma cola que colava tudo, gesso. Ela era utilizada na aba dos livros e ela era muito forte. Colocava-se uma telinha e passava aquela cola muito forte. E o meu crucifixo, com o qual eu, aparentemente, que eu morava numa encruzilhada, via o pessoal fazendo feitiço, então eu usava aquilo baseado nos filmes de terror, o crucifixo, né? Para repreender os Dráculas, o Frankenstein. E um dia ele se partiu e eu estava colando ele lá na gráfica, Belgráfica, ali na Contorno, em frente ao antigo Merci, onde era o Cine Odeon. E aí o João falou comigo: olha, você precisa de um Jesus que não se quebra. Na hora eu fiquei muito irado com ele, pela maneira que ele falou, porém ele falou com um sorriso nos lábios e falou com graça, falou com respeito a mim. Ele disse: olha, você precisa de um Jesus que não precisa de cola. Eu disse: João, se você falar mal do meu crucifixo, porque a cruz é um símbolo do cristianismo, a cruz vazia, mas a cruz com Cristo crucificado, um Cristo crucificado, é uma afronta a Deus, porque foi um momento de maior tristeza de Deus. Seria um filho que foi atropelado e estaria debaixo de um ônibus morto e alguém fotografar e reproduzir aquela foto. Então, todas as vezes que você olhar para aquela foto, você vai sentir-se irado com o motorista do ônibus. Aquilo ali vai te trazer uma péssima lembrança do seu filho atropelado ou de um filho que se matou com um revólver, aquela foto, na hora que ele foi encontrado, que só a polícia tem essa foto. Então, quando se tem uma cruz com um crucifixo, com uma pessoa, com alguém, Jesus crucificado, traz a pior lembrança de Deus. Por isso que cristãos, crentes, não usam o crucifixo, usam a cruz, que é um dos símbolos do cristianismo, assim como o peixe, né? Então, o João, ao falar comigo isso, ele despertou uma ira, mas como ele falou com respeito, eu quis saber mais. E aquela frase ficou na minha mente. E como ele trabalhava perto de mim, nós fomos sendo conhecedores da verdade de Deus, onde eu fui na Assembleia de Deus, na Rua São Paulo, e confirmei aquela decisão que eu havia tomado com o Ataíde, da Metodista, 5, 6 anos antes, e agora eu fui até o altar e entreguei minha vida nas mãos de Jesus, isso há 54 anos atrás. Eu era um adolescente, né? Era muito jovem ainda, e isso mudou minha vida, transformou minha vida. Então, com 19, 20 anos, eu confirmei ali a minha aceitação do Evangelho transformador da Palavra de Deus. Então, eu digo para você que está aqui, está aí assistindo, depende da maneira que alguém te evangelizou, depende da maneira que alguém te orientou. E conforme o jeito que a pessoa te orientou, você quer ouvir mais. E conforme a maneira que a pessoa falou, você criou uma barreira. E por isso você continua muitas vezes na idolatria, adorando um santo, adorando uma imagem de escultura, preso a uma obra das trevas. E é isso que o apóstolo Paulo fala para as pessoas ali na cidade de Colossos, onde tinha a igreja que fora plantada, pessoas convertidas, os colossenses. Como se ele estivesse dizendo para os mineiros, para os belo-horizontinos. Então, ao pessoal de Colossos, eu digo a vocês, vocês não precisam mais de viver aquela vida que Satanás tinha para vocês. Vocês foram libertos, olha aqui, ele nos libertou, ele quebrou as algemas, Jesus quebrou as algemas. Então você não é impedido de amar a mãe de Jesus, você não é impedido de amar São Judas,
São Pedro, Santo Antônio, Santa Maria, você vai amar. Porém, eles não são seus salvadores, seus mediadores, sua mediatriz. Não existe isso. Imagine eu sou pai, se meus filhos, para chegarem até mim, eles tiverem que conversar com alguém, para alguém interceder por eles. Pode ser, eventualmente, em uma situação, devido às atividades, que alguém diga e utilize até um amigo, mas não é o caso espiritual. Então, se acontecer isso constantemente, todas as vezes que meu filho quiser falar comigo, ele precisar que alguém fale, é porque tem uma interrupção. O canal está obstruído, não está legal o meu relacionamento com meu filho. Então a mesma coisa com Deus. Se você não vai direto a Deus em nome de Jesus, porque ele falou, tudo que você quiser com o Pai, fale em meu nome. E o meu Pai vai te atender. Então peça em meu nome. Então eu digo para você que está me assistindo, que Jesus Cristo nos libertou da idolatria. Ele nos libertou da feitiçaria, de oferecer alguma coisa para as almas, né? Ele trouxe para nós a lucidez, a clareza. Então eu estou dizendo para você, você diz assim, poxa, o pastor Jorge está falando isso aqui comigo, o que é que eu, pastor Jorge, estou ganhando em falar com você? Você continuar adorando o santo, adorando a imagem, vai mudar a minha vida? Não. Então eu estou utilizando esse espaço aqui para te demonstrar um pouco do amor que a Igreja Batista Getsemane, que patrocina esse programa, e algumas pessoas carinhosamente também ajudam, sempre aparece o número da conta, mas é por amor a você, porque a minha vida espiritual já está resolvida. Eu já sou de Jesus, já fui liberto, né? Fui transformado pelo poder de Deus. E Ele nos libertou do império. Então tem um demônio, potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Mas Ele não somente nos libertou, e também Ele não somente nos mostrou o império das trevas, como Ele nos transportou. Ele nos tirou, porque por nossas próprias forças nós não sairíamos. Nós teríamos medo de abandonar uma religião, medo de alguém pesar a mão em nós, do Deus nos castigar, se abandonarmos aquilo, aquele centro de macumba, vai morrer alguém, vai morrer um passarinho, vai morrer um cachorro, vai morrer um filho. Então Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o novo reino, o reino de Deus, o reino de Jesus. Coisa linda, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Jesus nos defendeu, nos lavou. E hoje eu já não sou visto mais pelo próprio Deus como aquele pecador imundo, porque Jesus Cristo, Ele se tornou meu Salvador. Ele me salvou da dor e da condenação do inferno. Então o mesmo pode acontecer com você que está me assistindo. O que você tem que fazer é o que eu fiz, é entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele poderia dizer assim, eu, mamãe, meu tio, meu primo, meu cunhado, Pedro, João. Não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo se revele a você, hein? E que o Espírito Santo te leve a conhecer Jesus Cristo. Um beijão para você e eu te espero aqui na Igreja Batista Getsemane. Eu estou sempre no domingo, às 10 da manhã, também às 17h30 e também na terça-feira da Vitória. Pai, revele-se a esta pessoa. Pelo poderoso nome de Jesus, traz o entendimento para essa mente que está me assistindo agora, ligada nesta rede de comunicação. E que eu possa ver o resultado desta palavra e desta ministração nesta vida e através dela toda a sua família também seja liberta e transportada para o reino de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço.
Conferência Intimidade. A hora da virada. Um tempo de unção, repreensão e gratidão. Louvor com Azaf Borba. Ministração com a pastora e juíza Tânia Tereza. As portas do inferno não prevalecem contra a voz profética da igreja. Conferência Intimidade. 4 dias impactantes. De 27 a 30 de junho, na Igreja Batista Getsemane. E no encerramento, quarta-feira, dia 30 de junho, às 19 horas, uma noite de unção e gratidão por todos que foram libertos deste mal chamado coronavírus. E dia 29, às 9 da manhã, pastor Azaf Borba no Conselho de Pastores e Ministros. Conferência Intimidade, aqui na Getsemane. Tempo de unção, repreensão e gratidão. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Entrada franca. Participe.